Um abraço para você, internauta, que nos dá o prazer da sua audiência aqui na TV Conexão Vida Nova. A partir de hoje, nós estaremos aqui todas as semanas com o programa Conexão Opinião, trazendo aí as principais notícias da nossa cidade, do estado e do país, que serão comentadas pelo Padre Márcio André. Tudo bem, Padre? Tudo bom, Germano? Um abraço aos nossos internautas. É um prazer estar aqui na Conexão Vida Nova com Conexão Opinião, ajudando nosso povo a refletir um pouquinho mais. Padre, muito tem se falado dos black blocs, que são mascarados que se infiltram em manifestações pacíficas para causar aí arruaças. E nós vimos agora recentemente, lá em São Roque, quando libertaram os cãezinhos da raça Beagle, que eles se infiltraram, destruíram o carro da Polícia Militar, destruíram também carros de emissoras de televisão, ou seja, eles estão acabando com a legitimidade dessas manifestações pacíficas. Para o senhor, como é que o senhor analisa essa questão desses mascarados nas manifestações? Tudo aquilo que vem a partir da violência termina no vazio, porque a violência ela não traz o progresso. E a gente percebe que, infelizmente, eles falam de democracia, mas aonde está a democracia se eu passo para a agressividade? E nós percebemos que já nos convites que estavam nas redes sociais para essa manifestação, na questão da experiência com os cachorros, o convite já era feito de forma agressiva. Então a gente pergunta qual que era de fato o objetivo dessa manifestação. Porque a todo instante a gente já via, aqui estava vindo essa manifestação. O próprio fato dessas pessoas estarem mascaradas tira qualquer legitimidade. Como é que as pessoas vão cobrar que os nossos deputados não votem secretamente, como aconteceu no caso que eles salvaram lá o deputado Donadon, se eles colocam máscaras para fazer arruaças nas ruas? E aí fica a pergunta, quem será que está por detrás de tudo isso? No momento em que eles se apresentam mascarados, eles deixam aí grandes interrogações para o nosso país. Quem está se aproveitando dessa situação? Porque a gente percebe... Isso é benéfico para quem? Que é benéfico para quem? Então a gente começa a ver que a democracia corre grandes perigos. Vamos falar agora do Mais Médicos, programa do governo federal que causou muita polêmica, A presidente Dilma Rousseff sancionou a medida provisória que legitimou aí o Mais Médicos, que já tem vários médicos cubanos, principalmente, que vieram para o Brasil para atuar nas áreas menos favorecidas. E as classes médicas, os conselhos de medicina se mostraram contrário a esse programa, mas lá no norte e no nordeste do país, Padre Márcio, esse programa tem sido muito celebrado. E o senhor que já esteve trabalhando aí nos rincões do nosso país, conhece essa realidade? Olha, eu tenho aplaudido a presidente do Brasil, porque dizem que os médicos cubanos não têm uma boa formação. Mas nós também encontramos médicos brasileiros que não são dotados de tão boa formação assim. Eu mesmo já enfrentei em determinado local problema com uma médica que atendia o meu pai. E que a gente vê que chegou num determinado momento, ela já fugia quando eu chegava com o meu pai dentro do hospital. Então, o problema não é da formação só de Cuba, nós temos problemas também na formação do Brasil. Agora, quando nós estamos aqui no sudeste do país, onde temos acesso ao médico, é fácil a gente levantar uma crítica. Mas eu vivi no interior do Amazonas, vivi no interior do estado do Tocantins e não se tinha médico. No Amazonas, nós chegamos a ficar quase 2 meses sendo atendidos somente por enfermeiros. No Tocantins, nós tínhamos médico uma vez por semana. Então, este programa Mais Médicos tem beneficiado muito e eu tenho notícias de pessoas que estão aí nesses lugares felizes porque o médico chegou. Então, a esperança da saúde... E a infraestrutura, Padre Márcio, para receber esse médico? O médico chegou. E o medicamento que precisaria estar lá naquela comunidade? O exame para fazer um diagnóstico preciso de determinada enfermidade? Ainda não chegou. Como é que vai fazer? Como é que esses médicos farão? É um passo a passo. Um primeiro passo teria que ser dado. Porque hoje nós falamos de infraestrutura. Mas há pouco tempo nós vimos também no meio de comunicações que no nordeste do país nós temos hospitais fechados, equipados, mas sem médicos. À espera de médicos. Então, é uma faca de 2 gumes. Um primeiro passo tem que ser dado. E esse já foi dado com esses médicos? Sim, mas não é a solução.
Agora, causou espanto, voltando um pouquinho no tempo, como esses médicos foram recebidos pelos colegas brasileiros, né? Ou seja, eu vejo o seguinte, os médicos brasileiros não querem ir para esses locais e receberam muito mal quem se dispôs a ir. Ou seja, ficou parecendo que os médicos brasileiros ficaram receosos em perder espaço para esse pessoal que está vindo de Cuba, o que não é o caso, não é a finalidade do programa. Esse pessoal não vai poder nem ficar aqui, tem prazo de validade, vamos dizer assim. Me desculpem os meus amigos médicos, porque eu sei que não é toda a classe. Mas infelizmente, por muitos, a medicina hoje não é exercida por uma vocação, mas por uma ascensão financeira. E esses médicos acabam representando uma certa ameaça. Porque o norte e o nordeste do país, para muitos médicos, foi o local da ascensão. Eu vou, trabalho um tempo, né, giro com um certo capital, depois eu volto para aplicar esse capital aqui e deixo aquele povo, né, à mercê. Então, é um problema que está mexendo no bolso de muita gente. Por isso essa reação. E uma pesquisa divulgada no início deste mês em Brasília mostrou que 80% dos consagrados e consagradas aqui no Brasil já passou dos 65 anos de idade. Consagrados são os padres, as freiras, né? Todo mundo que entrega a sua vida a Deus. E o senhor, a gente, antes de entrar no ar, até estranhou essa pesquisa, né, Padre Márcio? Com certeza, porque hoje a gente tem visto um rosto jovem dentro da igreja. O que nós estamos passando é por tempo de mudanças. Aquelas congregações mais tradicionais parece que hoje não estão conseguindo mais atingir o coração da juventude. Né? E nós estamos aí com um processo de novas comunidades, que são novos carismas, um novo jeito de viver a fé, né, a partir da vida consagrada. E essas novas comunidades, que o documento de Aparecida abriu, né, as portas para acolhê-las, elas estão atraindo muito a juventude. Eu tiro pela própria Arquidiocese de Uberaba. Nós somos em média de 70 padres e nós devemos ter aí uns 20 que estão acima dos 50 anos. Os outros sacerdotes estão todos abaixo da linha dos 50 anos. Como é que está a questão dos seminários da Arquidiocese aqui de Uberaba? Eles estão lotados? Como é que o senhor tem essa noção? Tem participado, tem visto como é que está o andamento da formação dos novos padres? Sim, sim. Nós já tivemos tempos bem melhores na Arquidiocese de Uberaba. Hoje nós temos aí um grupo menor, temos 5 candidatos para serem ordenados no próximo ano, e o seminário deve ficar aí com uma média de 6 seminaristas na teologia e devemos ter na filosofia em média de uns 4 candidatos. Ainda existe a figura do seminário menor, onde os seminaristas cursavam o segundo grau fora e tinha início de uma formação religiosa dentro. O seminário menor é uma figura que está desaparecendo da vida da igreja. Hoje a igreja começa a perceber que a experiência do jovem no mundo vai auxiliá-lo bastante no exercício da sua vocação presbiteral. E uma avaliação nos foi apresentada de que a maioria das crianças que entravam no seminário não chegavam a se ordenar. Então hoje a igreja investe muito mais naquele candidato que termina o seu ensino médio. Para a gente encerrar o programa, padre, vamos falar de família. O Vaticano está se preparando para receber agora nos dias 26 e 27 de outubro mais de 150 mil pessoas para participar da peregrinação internacional das famílias ao túmulo de São Pedro. Eu acho importante a gente abordar esse tema porque a família é uma entidade que nos últimos anos está sendo bombardeada de todos os lados. O que a gente vê de ataque à família, e eu pelo menos, essa é a minha opinião, que a família é a base de tudo para um ser humano, né? E quando questionam a família, estão questionando a formação do ser humano. Grande parte da minha vida sacerdotal eu me dediquei à recuperação de dependentes químicos, trabalhei com recuperação de encarcerados como vice-presidente da APAC Frutal, e eu consegui constatar que por detrás desses problemas sociais está a família desestruturada. Então, agredir a família é agredir a célula-mãe de um ser humano. Porque a nossa base, enquanto pessoa, está dentro da nossa família. Não estou falando de base cultural, de base econômica, mas estou falando de afeto. A vida humana afetiva hoje está sendo muito machucada. E o ser humano machucado, ele não consegue se realizar dentro da sociedade.
E muitas vezes esse ser humano machucado, ele acaba agredindo para chamar a atenção. É como se fosse um grito de existência. Eu costumo dizer que o problema da sociedade hoje é justamente a falta de amor. Essa carência está prejudicando muito o ser humano. Então, olhar para a família como esse celeiro de amor, descoberta de amor, né, é salvar, de fato, a nossa sociedade. E é isso que a igreja está querendo fazer, né? Resgatar a família. João Paulo II já fazia esse apelo: família, volta a ser aquilo que tu és. E a gente vê que o Papa Francisco está seguindo essa mesma direção. O relógio já apitou, você ouviu? Com certeza. Senão que o nosso tempo terminou. Até semana que vem para mais uma edição do Conexão Opinião. Deus. Um abraço para você, internauta, e na próxima semana, eu e o Padre Márcio André esperamos você aqui na TV Conexão Vida Nova. Um abraço. Fique com Deus.